Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Clube do Livro, seu programa diário de recomendação literária. E hoje, eu sempre falo que é muito especial, mas hoje tá mais especial ainda. Sempre temos convidados maravilhosos, sempre temos livros muito bons para te indicar, para fazer com que você tenha esse hábito de leitura saudável, para te edificar na palavra de Deus. E como a gente sempre fala aqui, como C.S. Lewis disse, nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. Então você aí de casa não está sozinho, nós aqui não estamos todos juntos nessa mesma embarcação rumo à leitura e à edificação mútua. Então, aproveite o Clube do Livro hoje, já pega aí o seu caderno, a sua caneta, o seu celular, seja onde for que você anota as coisas, toma o seu cafezinho e escuta essa conversa que vai ser muito bom para você. Você tá precisando de ânimo? Então, essa é a literatura de hoje para te edificar, uma literatura da Eleni Vassão, a nossa autora, que já apareceu aqui, mas que sempre vai estar por aqui, porque eu já chamei, ela já aceitou, sempre está aqui com a gente, trazendo ótimas recomendações, ela que escreve sempre, e tem muita novidade por aí, né, Eleni? Oi, Letícia, que prazer estar aqui com você e compartilhando, né, de um tema tão importante, como ter ânimo e dar ânimo às pessoas, porque nem todo dia a gente está bem, não é verdade? Tem dia que a gente está lá para baixo, tá no fundo do poço e fala, nossa, como eu vou me levantar daqui? Tanta coisa para fazer e eu tô aqui enfurnada porque eu não consigo lidar comigo mesmo. E como a gente precisa de ânimo. E o maior ânimo quem dá é o Senhor, através da sua palavra, que é viva. É verdade. A gente às vezes leu aquele trecho 500 vezes, mas naquele momento em especial, o Espírito Santo de Deus usa para falar mais profundamente ao coração da gente e responder aquela questão que a gente tinha e não foi capaz nem de verbalizar. Porque a palavra de Deus fala que ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece toda. Nossa, e isso dá muito ânimo, né? Já muito. Começa pela palavra, a gente já se sente aliviado. É verdade. E para começar, então, eu quero falar um versículo que tá logo no comecinho do livro Ânimo, da Eleni Vassão, que diz assim: ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Salmo 34:18. Eu li esse salmo e eu me... deu aquele respiro pra alma, sabe? Porque eu precisava ler esse salmo. E eu já quero contar um testemunho aqui que eu tava falando pra Eleni no começo do programa. Eu tava conversando com a Paola, ela tem um podcast, né? Como que é o nome do podcast? Medicina pra Alma. Medicina pra Alma. Eu sou ruim de nome. Mas Medicina pra Alma, aproveita e coloca aí na plataforma, escuta os podcasts que são lançados, são ótimos. E aí eu tava conversando com a Paola esses dias, a gente acordou bem desanimada, com os problemas vindo à tona assim na nossa vida. E aí ela teve a oportunidade de compartilhar comigo e falar assim, amiga, eu precisava ouvir isso. E Deus falou comigo através desse podcast, foi abençoador. E eu ouvi, né, depois, ela me mandou, e foi abençoador pra mim também. Então a gente, depois do dia, o dia acabou, a gente falou, vamos orar. E a gente orou tudo que tava lá. Então, que delícia. Foi assim, Deus permeou o nosso dia falando, eu tô aqui, e deu alívio pra nossa alma no meio do desânimo, no meio do cansaço, no meio da batalha, pra gente continuar. Então foi um consolo. Que delícia, e é muito gratificante ouvir isso, porque sempre que eu vou escrever e eu estudo cada salmo, cada trecho bíblico, muito, leio comentários bíblicos, mas eu tenho sempre que aplicar a vida, a minha vida e a vida de alguém muito querido. Então eu oro pedindo a Deus que use aquela mensagem, sempre de 3, 4 minutos, para falar o coração de alguém. E é tão lindo quando ele responde dessa maneira. E você pode ter já acesso aos podcasts. Já estamos no 303. Quase um ano aí direto, né? Quase um ano direto, todos os dias. E você pode ter acesso a todos eles pelo site capelanianasaude.org.br. E pode passar para todo mundo que você quiser. Recomendo. Já tô recomendando aqui. São 3, 4 minutos que fazem a diferença, assim. Você acordar, já ouvir
e se deleitar na palavra do Senhor, porque, assim, não diz respeito nem mesmo a quem tá falando, né? Você ou a organização. A gente não tá querendo promover aqui um jabá. É a palavra de Deus, Amém. que é linda. E ele usa pessoas, gente. É um prazer ter você aqui, um instrumento. Prazer ter você aí de casa. É muito bom ver que Deus opera, Deus intervém, Deus trabalha ao nosso favor e tá cuidando da gente, tá zelando. Por isso, a gente vai falar de ânimo hoje. E eu já quero começar com a minha pergunta de ouro, de sempre, né? Maravilha! Por que Eline Vassão decidiu escrever esse livro? Ok. Eu escrevi Ânimo, a princípio tinha outro nome, chamava-se Consolo. E eu escrevi para a LPC, o Cada Dia, o livreto Cada Dia. E tem 31 mensagens por causa disso mesmo, um para cada dia do mês. E escrevi pensando que muitas vezes a gente não sabe como consolar e não sabe onde encontrar consolo. A gente vê alguém sofrendo diante de nós e a gente fala assim, e agora? Socorro. O que eu faço? Não, e a gente fala, às vezes, bobagem daquelas, né? Não, tudo vai passar, você vai ficar bem, leia mais a Bíblia, ore mais. Não é isso que a pessoa precisa naquele momento. Lógico que ler a Bíblia, orar, são vitais. Mas como é importante a gente aprender com Jesus. Porque ele caminhava entre as pessoas, se detinha em cada pessoa que estava sofrendo, tinha algum problema, passava por alguma crise, dava ouvidos a ela. Gente, Jesus é Deus, ele não precisava fazer isso, mas ele parava e dava atenção. Ele cuidava das pessoas, primeiro através do ouvir. E depois disso, ele respondia às questões que essa pessoa levantava. Com todo o poder, com toda a graça de Deus, sendo o próprio Deus. Mas é um treinamento para nós, porque nós precisamos, em vez de tentar responder às questões que as pessoas levantam sem orar e sem dar ouvidos a elas, sem fazer perguntas abertas. Por que você está sentindo isso? O que aconteceu? Eu tenho tempo para ouvir a sua história. E então, falar, responder, depois de muito ouvir. Então, eu escrevi esse livro justamente refletindo sobre como nós podemos consolar as pessoas, transmitindo a graça, a misericórdia de Deus, a compaixão de Cristo, através das nossas palavras e atitudes também. E como é bom ter essa preocupação, né? Acho que a igreja como comunidade, né? A gente individualmente, como cristão, e a igreja como comunidade tem que se preocupar em como fazer isso, né? Em como lidar com os enfermos, com as pessoas que estão desanimadas, com as pessoas que estão passando por N problemas, né? Na vida pessoal, profissional, familiar. E como que a gente tem que estar preparado. E ter prazer nesse preparo, né? Ter prazer em ajudar, em ver aquela pessoa sendo cuidada por Deus através de você. Sim. Ser um instrumento é o maior privilégio que a gente tem. É muito tremendo. E assim, eu tive que testar o poder da palavra de Deus, porque a gente só acredita vendo. Tomé, né? Tomé, é verdade. Todos temos um pouquinho de Tomé em nós. E eu estava fazendo mestrado de aconselhamento bíblico lá na Palavra da Vida. E eu estava também como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalhando muito tempo dentro do pronto-socorro do hospital, onde você atendia todos os tipos de casos possíveis. E dentro da psiquiatria do hospital, casos crônicos de transtornos mentais, pessoas que estavam em tratamento há 20 anos, 30 anos e sem esperança nenhuma. E eu olhando tudo aquilo, falei, meu Pai, será que o Senhor é capaz de fazer alguma coisa que a medicina não conseguiu fazer? Né? Trazer esperança, trazer ânimo, medicar a alma de uma maneira que seja não só passageira, mas que seja definitiva, que possa dar vontade de viver a essas pessoas novamente. E eu descobri o efeito enorme da palavra de Deus nesse sentido. Eu me lembro de uma senhora que ela estava com psoríase e quando ela
tinha algum problema sério, tinha uma complicação no seu estado mental, a psoríase tomava conta do corpo inteiro dela. Não tinha parte do corpo que não fosse atingida. E ela estava ali no estado lastimável, internada na psiquiatria do HC e com a cabeça baixa. E a gente falava com ela, ela não conseguia levantar a cabeça, erguer o olhar dela de jeito nenhum. Mas a gente ia ministrando a ela, ao coração dela a cada dia. E orando por ela e deixando um versículo bíblico para ela pensar. E era impressionante como a cada dia ela levantava um pouquinho a cabeça. Até que ela conseguiu nos olhar nos olhos. A psoríase teve uma redução enorme. E os psiquiatras falaram, o que vocês fizeram? Porque não foi a medicação, foi além disso. E a gente, assim, uma alegria enorme em ser participante, ser cooperador do que Deus está fazendo através da palavra, através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e na vida de outros. Isso é verdadeiramente milagres acontecendo, Sim, né? É Através verdade. da palavra, a partir da palavra. Então Deus cumpre o que Ele fala. Ele é a fiel. palavra é suficiente. A palavra tem poder todo de rasgar juntas e medulas. E isso é lindo. Poder ter testemunhos desse, você trazer isso pra gente é muito bom pra gente despertar mais o nosso olhar e deixar de ser Tomé, né? Deixar de desacreditar do poder de Deus. É verdade. Vou até falar uma coisa pessoal, né? Eu tenho psoríase, não, lógico, no nível que ela tinha, né? Mas ver como que o nosso corpo reage com a nossa mente, nossa vida emocional, é realmente assustador. Foi devastador, assim, pra mim, quando eu era muito jovem, quando eu descobri. E aí, o que me ajudou a lidar, porque é uma questão de lidar também, é uma doença autoimune. Então, eu falei assim, Deus, eu vou ter que ter isso pra sempre. E aí, estudando a palavra de Deus, tendo consolo pela palavra de Deus, sabendo que é só aqui e agora, é por enquanto, né? Vai acabar um dia. Então, sendo ministrada pela palavra de Deus, eu tenho mais domínio próprio nas minhas emoções. Quando eu vejo que eu já tô sentindo demais e não tô controlando aquilo, e aí tá afetando meu corpo, eu já volto e falo, não, as escrituras me ajudam nesse ponto. A minha ansiedade me ajuda nos momentos que eu tô mais nervosa. E aí é meio que até uma bênção de Deus. Eu entendo que essa doença foi uma bênção de Deus pra mim hoje. De poder olhar isso como algo que Deus tem me afunilado pra me parecer mais com Ele, né? E a capelania fazer esse trabalho é ajudar as pessoas a entenderem a bênção da vida, né? Entenderem como que tudo pode cooperar pro bem delas. Sim. E é interessante porque a gente tem falado muito nas palestras, principalmente em faculdades de medicina, quando eu dou aulas e cursos em faculdade de medicina, é falar sobre doenças de origem espírito-psicossomáticas. Não é só psicossomática, não é só emocional. O espiritual também está junto. Então, quando Deus age, Ele age no nosso ser, por completo. No integral, né? E como é importante, Letícia, você poder ter essa humildade de compartilhar também as suas fragilidades. Porque quando você chega para alguém que está sofrendo de saltos altos espirituais, falando assim, coitado, esse pobre coitado está sofrendo, né? Mas eu sou tão espiritual, eu não passo por isso. Nossa, a pessoa já nem te ouve. Você fecha a porta. Fecha. Agora, quando você vê uma pessoa sofrendo, sentindo uma dor enorme, a dor da perda, ou uma enfermidade que ela está enfrentando, e você fala, nossa, eu não posso dizer que eu sei o que você está sofrendo, mas eu posso entender um pouquinho, porque eu já tenho passado por situações críticas. Agora deixa eu contar para você o que Deus tem feito na minha vida e o que Ele pode fazer na sua vida também. Então, o livreto Ânimo fala exatamente sobre isso. Você está aí numa situação assim, pra lá de Bagdá, né? Tá muito caída, muito deprimida, muito isolada, ainda mais com esse isolamento social, né? Que trouxe um abatimento a muitas pessoas e uma coisa
tão prolongada desgasta o interior da pessoa também. E é só o Senhor quem pode trazer ânimo, esperança, forças para viver e encontrar propósito no meio de tudo isso. Então, as mensagens são curtinhas assim, porque quando a gente está abatido, a gente está cansado, esgotado, a gente começa a ler na primeira linha e quando chega na última, a gente não sabe nem o assunto daquele texto, porque a gente não está com capacidade de concentração. Então, por isso que é tão importante textos curtos, objetivos e reflexivos. Né? E sempre uma chamada. Por exemplo, no primeiro texto que eu vou ler aqui, e eu marquei tudo com fitinhas verdes aqui para a gente montar uma sequência nisso. O texto fala, não tenho forças para continuar. E 2 Coríntios 12, 9 diz assim, e ele me respondeu, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Paulo havia descoberto o segredo de enfrentar qualquer tribulação, porque ele passou por muitas, e ao mesmo tempo de crescer em meio a cada uma delas. Então, quando você começa a observar a pessoa em sofrimento, você vai sempre se perguntar como ela está reagindo. Com qual lente ela está olhando a situação que ela está atravessando. E você pode ajudá-la a tirar aquela lente embaçada, nublada, que não enxerga nenhum bem à frente e mostrar como Deus tem altos propósitos em meio, através das situações mais absurdas. Ele sempre tem altos propósitos, né? Ele está montando o cenário da nossa história toda. Ele está agindo sempre. É que nem aquela música do Stênio Márcios, né? Que ele fala sobre a obra de tapeçaria, né? Sim, é então, isso. A gente vê ali meio turvo, meio nublado as coisas, mas quando a gente vê a obra completa, tem uma obra linda, né? Que é Deus cuidando da nossa história inteira, né? Por inteiro. A gente não tem essa visão que Deus tem, né? Porque Ele é onisciente, Ele conhece passado, presente e futuro, para Ele tudo é hoje, é agora, e Ele está montando a nossa história, a história da nossa vida. Então, Ele tem sempre altos propósitos. Eu lembrei agora da época que eu tava mais conturbada, né? Com essa questão da doença. E aí eu orava, chorava diante de Deus, me cura, me cura, me cura. E eu pedia cura pro Senhor. E eu chorava, realmente me lamentando diante dele. E aí eu olho pra trás hoje e falo assim, realmente, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E hoje eu nunca imaginei que eu poderia um dia agradecer por uma doença, por um mal, né? E ver que Deus delinea nosso coração, Ele vai forjando o nosso coração para se parecer mais com Ele, e é lindo ver isso. Então acho que essa mensagem da capelania da pessoa entender a palavra e ter esse relacionamento com Deus mesmo no meio da tempestade, né? O relacionamento com Cristo mesmo no meio das coisas, tudo acontecendo como um turbilhão. É aí que nós somos provados, né? E a gente tá ali do lado do mestre. Então pegar na mão dele, ele pegar na nossa mão, no caso, né? Porque às vezes a gente não tem nem força de levantar. Não, é ele quem nos segura. E é ele que segura. E é lindo isso, é muito bom. Mas pode continuar. Sabe que é um texto que eu gostei de escrever, porque eu tenho aprendido muito com ele, é Paulo falando aos Filipenses, capítulo 4. Ele fala, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Não é tremendo? Ele fala do estar contente em qualquer situação e qualquer lugar, não porque as circunstâncias fossem favoráveis, mas porque ele aprendeu a enfrentar cada circunstância com o olhar
do Senhor. Deus está agindo sempre. E eu usei neste texto uma citação de Viktor Frankl, que foi um neurologista judeu e psiquiatra que viveu no campo de concentração como prisioneiro durante muito tempo. E era um tempo dificílimo, pessoas fraquíssimas, pessoas sendo mortas todos os dias, pessoas morrendo de fome, congeladas, uma miséria total. E ele fala assim que ele observou que algumas pessoas conservavam a dignidade. Eles andavam pelos alojamentos confortando os enfermos e oferecendo-lhes o seu último pedaço de pão. Eles que não tinham nada podiam dar para aqueles que tinham menos ainda. Eram companheiros de campo. E ele fala assim, eles eram poucos em número, mas deram provas suficientes de que tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa. A expressão última da liberdade humana, o poder de decidir que atitude tomar em determinadas circunstâncias e que caminho seguir. Então, Paulo, diante de todas as tribulações e angústias que ele enfrentou, ele falou, eu aprendi o segredo de me sentir contente em qualquer situação. Então, uma coisa que a gente aprende, assim, não são as circunstâncias da vida que podem nos derrubar. É a nossa interpretação dessas circunstâncias. Exato. Se a gente se deixa levar pelo problema e deixa que ele nos arraste para o porão da vida, nós ficamos inúteis. Nós não damos conta nem de nós mesmos. Temos vontade de jogar tudo para o alto e desistir da vida. Mas quando nós confiamos que é o Senhor quem segura a nossa mão e Ele é fiel, Ele se compromete com a gente e Ele faz promessas tremendas. Uma delas, eu nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Não é uma promessa tremenda que Ele cumpre? Eu trabalho há quase 40 anos com pacientes. As pessoas em estado mais miserável possível, de todos os tipos de sofrimento, não só físico, não só psiquiátrico, mental, mas também emocional, porque trabalho bastante com aconselhamento bíblico. E eu fico fascinada como a pessoa, de repente, acorda, abre os olhos, né? Tem a lente da sua vida realmente limpa pelo Senhor, pela palavra, e começa a ter vontade e forças que são reabastecidas a cada manhã pelo Senhor, pela palavra dele. Que então, é o combustível, né? Combustível para a vida, é tremendo. E eu vou te falar que você falou que foi o que você mais gostou de escrever, né? Sim. E eu anotei aqui que foi o que eu mais gostei de ler. Porque eu até marquei a página, 42. Olha falei, nossa, só. eu adorei ver essa história. Eu achei muito inspiradora. Muito. Foi muito um forte. dos melhores devocionais que eu li. E, assim, você escreveu esse livro pensando em pessoas específicas? É uma dúvida que eu tenho. Eu tenho sempre, quando eu vou escrever alguma coisa, eu oro ao Senhor que me conduza, que traga à minha mente o que Ele quer que eu escreva para alcançar as pessoas em diversos estados. E com essa experiência do dia a dia dentro dos hospitais há quase 40 anos, eu vou escrevendo, mas eu vou lembrando de rostos, vou lembrando de pessoas que falaram isso, aquilo, que demonstraram tal emoção, que responderam de tal forma. Então, como isso é importante? Eu pensei em muitas pessoas ao escrever isso, e são pessoas de carne e osso, né? São histórias que reais. trazem memórias o tempo inteiro, né? Sim, é verdade. Como Deus usa os testemunhos pra gente poder abençoar outras pessoas. Né? É verdade. Às vezes tem pessoas que não imaginam e estão sendo abençoadoras através desses devocionais. É muito gostoso. Eleni, como que você usa esse material pra,
né, aconselhar os pacientes, a família, porque capelania é com todo mundo, né? Você disse, é verdade. Capelania não é só com o paciente, é com os profissionais, familiares, com os familiares. Qualquer pessoa que aparecer lá. Sim, eu me lembro de um dia estar na sala da capelania, porque nós temos uma sala em cada hospital onde nós atuamos. E uma sala toda montada, onde nós recebemos pessoas ali também. E quem chegou na sala aquele dia foi, surpreendentemente, a diretora do hospital. E ela estava chorando, e ela falando assim, vocês cuidam dos pacientes, mas vocês têm que se lembrar que nós também precisamos muito desse cuidado de vocês, do cuidado espiritual, porque nada nos dá força. Então, por favor, olhem para nós, profissionais da saúde. E como foi importante a diretora de todo o hospital ter a humildade de falar sobre isso. E eu comecei a ir à sala dela na hora do almoço, quase uma vez por semana ou mais vezes, conforme a disponibilidade de tempo dela, para ler um versículo, falar 1 minuto em cima daquele versículo e orar por ela. E como isso fez toda a diferença. É verdade. Às vezes a gente estabelece público-alvo, né? É verdade. Na nossa cabeça. E são pessoas que estão ali. Todos. Uma pessoa que a gente encontra no ponto do ônibus, no metrô, sentada ao lado da pessoa. A gente vê que o semblante dela tá descaído até. E a gente, às vezes, não tem coragem de perguntar como você está. Né? E quando, às vezes, a gente faz essa pergunta, a pessoa dispara a falar muito, porque ela quer alguém que a ouça e que traga esperança a ela. E a palavra de Deus faz isso. Nossa, e ter essa visão muda tudo, né? Tudo. Porque a gente entende que onde a gente vai é um lugar missionário. É um campo missionário. Então, Sim. se a gente for na padaria, a gente sempre fala esse exemplo, né? Mas é uma coisa real. Às vezes eu tô no Uber, eu falo assim, é uma boa oportunidade de eu falar de Cristo, né? Sim. Uma vez eu tava no Uber com uma amiga e era tarde da noite, a gente ia pra um lugar que a gente não conhecia direito. E aí o Uber, não sabia se ele tava com medo de levar a gente, né? Eu falei assim, moço, tá tudo bem? Aí ele, tá tudo bem. Eu falei, você tá com medo? Ele falou assim, não, porque eu já andei por aqui, tá tudo bem. Eu falei assim, então, mas sabe que Jesus que protege, né? E aí a gente começou a conversar, ele falou, vocês acreditam em Deus? Eu falei, a gente acredita. E aí a gente foi conversando sobre tudo isso e ele falou que naquele momento ele estava tendo uma crise espiritual. Olha, que ele não sabia no que acreditar. Que coisa. E foi a oportunidade que a gente teve de falar de Cristo pra ele. Então era uma coisa assim do dia a dia. Você tá com medo do escuro, tá com medo de andar essa hora da noite. E aí foi engatando o assunto até chegar em Jesus e ele se abrir, assim. Foi uma das melhores conversas que eu tive. Então depois eu saí de lá e falei, gente, como que a gente tem uma oportunidade às vezes de falar de Cristo, de consolar pessoas, de falar do amor de Deus, e a gente às vezes não percebe isso. Que essas oportunidades estão aí o tempo todo, né? Passando aí na nossa frente. Sim. E a gente não aproveita. E você tinha perguntado como a gente usa essas mensagens. É justamente por aí, fazendo perguntas para as pessoas. Como você está? A gente não pergunta, tudo bem por aí? Porque daí a pessoa fala tudo. A gente já tá dando a resposta. Eu lembro disso uma vez, eu não lembro qual evento, foi uma palestra que você deu. E você falou que não se pergunta se tá tudo bem com um paciente que tá enfermo, por exemplo. E aí eu levei isso pra minha vida. Eu lembro que eu fiquei muito tempo no hospital com a minha avó, né? Cuidando dela. E eu nunca perguntava se tava tudo bem. Eu falava, o que a senhora tá sentindo? Sim. Como a senhora tá se sentindo hoje? Eu mudei totalmente essa questão. Eu achei muito interessante, porque realmente abre espaço pro diálogo, né? Isso, porque era essa pergunta que Jesus fazia. Ele perguntava assim para as pessoas, o que queres que eu te faça? Não é? Precisava falar, a pessoa estava ali à beira do poço esperando alguém que a colocasse ali para que ela fosse curada há 20 anos, esperando ali. Era mais do que evidente, mas às vezes a gente não faz perguntas pressupondo que a gente já sabe a resposta. E a resposta pode ser totalmente diferente. Muitas vezes eu perguntei para o paciente, depois de uma conversa com ele e tal, posso orar por você? Qual o motivo de oração? O que nós vamos falar com Deus nesse sentido, conversar com Ele? E o paciente surpreendentemente me respondia, eu quero que você ore pela minha filha que está em casa, porque eu estou preocupado com ela.
Gente, ele estava sofrendo ali, mas a preocupação dele era com alguém amado que estava sem o cuidado dele, né? Então, como é importante a gente perguntar, para daí a gente saber qual texto da Bíblia a gente vai usar. E o Espírito Santo nos conduz diretamente a isso. E a importância de também fazer oração. Por isso que essas devocionais do ânimo tem uma oração muito breve, de 3 linhas no final de cada texto, que tem 2 páginas desse tamanho aqui, né? Curtinho todo o texto. Mas as pessoas muitas vezes não sabem orar. Elas sabem rezar. Então fazem aquela mesma ladainha repetitiva todos os dias, mas o que a gente vai mostrar para ela através de uma oração já impressa aqui, que orar é conversar com Deus. E você pode abrir o coração e falar o que você está sentindo. Você não precisa esconder nada, porque ele já sabe. Né? Mas quando você verbaliza, é muito importante. E eu li a oração e a vontade que dá é de você continuar orando, né? Então você só dá um ensejo, a pessoa... mas eu quero isso aqui também. Esse texto falou disso. Você vai orando, né? Que você vai bom, criando essa né? cultura de... eu quero orar mais disso aqui. Então, se você somar todas as orações, pedindo por ânimo, pedindo sabedoria, e lembrando sempre que Deus escuta as orações, sempre. Nossa, muda a vida, muda os dias, muda a forma como a gente vai caminhar o resto do nosso dia, né? É verdade. É força, né? Ele é nosso refúgio, nosso socorro bem presente. Por isso, não temeremos. Exato. É muito bom ter esse ânimo, né? E eu vejo que é muito consolo que tem nesse livro, né? Sim. É como você disse, era pra ser o nome consolo. O nome era ânimo, consolo. E envolve os dois, né? Porque às vezes a gente esquece do caráter de Deus, esquece o que nós significamos para Ele, quem nós somos diante de Deus, a nossa identidade a gente perde de vista. E aí, lendo isso, a gente se acalma e fala, Ele tá aqui, Ele tá cuidando, Ele prometeu isso, Ele prometeu isso aqui para mim, então Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Sim. E você vai entrando em manutenção todos os dias, né? Porque a gente não pode ter o pressuposto de que eu li uma vez, vou lembrar todos os dias, não. A gente não lembra. E acho que esse é um desafio do Clube do Livro. Se você lê o livro Ânimo, você vai querer ler de novo. E leia de novo. Leia sempre, entre em manutenção, porque ele fala da palavra de Deus. E é um combo, né? Porque você tem o versículo, você tem uma aplicação desse versículo e você tem uma oração. Então ali você já consegue levar a vida de uma forma melhor. É uma coisa simples. Você pode adquirir o Ânimo até por e-book. É da Sociedade Bíblica do Brasil. SBB, Ânimo. E tem vários outros livretos e livros meus que também estão ali por e-book. Então você nem precisa ter o trabalho de pedir, de esperar chegar pelo correio. Você abre ali e lê na hora. Então eu espero que você já tenha percebido o quanto é importante lidar com a palavra de Deus, extraindo essas promessas, extraindo esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do relacionamento que você tem que ter com Deus, que a gente tem que ter com Deus e ter esse propósito. Tem um desafio que eu quero fazer, sentir agora no coração aquelas pessoas, né? Você é uma pessoa que está sendo cuidada pela palavra de Deus, por que não cuidar de pessoas? Por que não se empenhar em consolar pessoas? Esse livro é tanto para você que deseja ser consolado, está passando por um problema, por alguma circunstância difícil, e para você também que tem o desejo de consolar pessoas, seja um instrumento na vida de alguém, seja uma pessoa capacitada para ajudar. Então existem muitas ferramentas que você pode usar para ajudar. Eleni tem uma série de coisas que ela faz em hospitais, palestras, cursos. Entre nas redes sociais, entre nesse podcast, se aperfeiçoe para ajudar pessoas. Eleni, você quer divulgar alguma palestra, algum curso para essas pessoas se capacitarem nessa área? Sim, eu quero divulgar o nosso curso de capelania hospitalar online, que você pode ir lá acessar rapidinho capelaniahospitalar.org.br.
E ali você vai encontrar aulas de 10 minutos por dia. É fácil demais. E você vai estar aprendendo como consolar. E depois você pode fazer o treinamento teórico e prático conosco. Nós temos um treinamento avançado depois disso. E você também pode entrar na Amazon. Nós publicamos agora um livro chamado Capelania Hospitalar, de Eleni Vassão. E você vai poder crescer muito nessa habilitação para levar o consolo e a esperança a pessoas que estão sofrendo. Então, entre lá. Pessoas que foram transformadas, estão sendo transformadas, ajudando outras pessoas que precisam de transformação, né? Exatamente. Esse é o ministério do crente. Sim, na Terra, é tremendo. Então, como Deus age em nós enquanto a gente está ajudando o outro. É uma via de mão dupla, né? A gente é tratado e ajuda a tratar pessoas ao mesmo tempo, né? Amém. Deus faz essas coisas lindas. Amém. Eleni, foi um prazer ter você aqui. Eu sempre saio daqui regozijando com tudo que você fala, com tudo que Deus usa. Tem tanta coisa que você faz que, assim, ajuda muito a gente. E que Deus continue te capacitando nessa obra. Amém. Por muito tempo. A nós. Dando muita graça. A nós. E é precioso servir ao Senhor, porque Ele nos dá alegria. A gente saber que nós somos usados para levar o conforto da palavra de Deus a outras pessoas. Nossa, não tem coisa melhor no mundo. A gente sente que a gente está cumprindo o que a gente deveria fazer, né? Nosso propósito. É verdade. Então, eu quero aqui convidar você já recebeu esse desafio, convido você a entrar em todos esses links, todas essas palestras, livros. Você tem aqui, um arsenal de ferramentas para você acessar. Então eu convido, coloque aqui o seu comentário do que você achou, adquira o livro, mesmo em e-book, já começa a ler e me conta o que você achou, tá bom? Coloca também os seus comentários sobre quais livros você quer aqui, quais livros da Eleni Vassão você quer aqui, tem vários. Qual que você quer que a gente converse, que a gente vai conversar com certeza. E o Clube do Livro, ele fica por aqui, mas vai ter muito mais. Tchau, tchau.